Mas o seminário, o nono seminário, né, e o tema principal é a norma de desempenho. Aí pediram para que eu falasse alguma coisa sobre a norma de desempenho. Eu pensei o que poderia ser trazido para vocês. Né? Nos últimos eventos que eu tenho participado, eu tenho levado, sugerido alguns assuntos que têm provocado alguma discussão, alguma polêmica, mas o meu interesse aqui não é tratar desses assuntos. Tá? Eu preferia alguma coisa menos polêmica, né, que trouxesse menos discussão. Tá? Até porque outras pessoas falarão sobre a norma de desempenho nesse evento e provavelmente no assunto tratado pelos demais surjam algumas dúvidas. Não é. Ainda mais no momento que a gente está usando muitos exaltados, né? Então é melhor ficar na... Bom, então eu resolvi falar um pouco sobre a revisão da norma de desempenho, que, como foi dito, está iniciando esse processo. Então vou comentar um pouco sobre como se dará a revisão da norma. Tá? A norma de desempenho, a 15575, ela completou 5 anos, agora em 2018, e é uma norma, uma regra, uma diretriz da ABNT, que de 5 em 5 anos as normas sejam avaliadas para ver se elas podem ser confirmadas ou precisam ser atualizadas, revisadas. E, seguindo essa diretriz, né, decidiu-se que a norma precisa ser revisada. Tá? Algumas mudanças precisam ser feitas, algumas correções. Tá? Nós tivemos, quando começamos essa discussão lá na CEBIC, dúvidas se o momento era o mais adequado para se fazer a revisão da norma de desempenho. Por quê? Porque, apesar dela ter 5 anos, ela tinha 5 anos de publicação. Mas, na prática, ela não tem 5 anos de utilização. Certo? Eu não sei se eu dou sorte ou dou azar, mas a maioria das empresas com que eu me relaciono ainda não executaram um empreendimento que fosse obrigatório o atendimento à norma de desempenho. Por quê? Porque são projetos protocolados antes de 19 de julho de 2013. Nós estamos em 2018. Né? Não cabe aqui a gente ficar discutindo as razões de que em 2018 alguém esteja fazendo um projeto protocolado antes de 2013. Mas o fato é que a gente tinha essa dúvida. Será que nós temos experiência suficiente, já tratamos, já lidamos com a norma suficientemente para nos aventurar numa revisão? Mas a decisão foi por revisá-la, sim, porque a gente sabia, já era sabido, né, por muitos, que alguns pontos precisariam ser corrigidos e ajustados. Bom, então sugeriu-se que fosse feita a revisão. E ela vai começar agora. Falar um pouco dos princípios, da estrutura, da metodologia de trabalho. Princípios a serem seguidos na revisão da norma de desempenho. Engraçado, no meu computador fica bem maior. Bom, mas... eu já coloco meus slides, quem me conhece sabe, meus slides agora são padrão, é fundo preto, letra branca, para que eu possa ler bem. Também. É uma homenagem assim, subliminar. Certo? Bom, não será uma revisão para mudar radicalmente a norma. Isso foi uma preocupação que muitos tiveram. Caramba, eu nem usei a norma muito, e a norma já vai mudar. Eu nem conhecia as regras direito, e as regras já vão mudar. Não se vai fazer uma mudança radical da norma. Tá? É correção da norma, principalmente. A estrutura da norma, em partes, segundo os sistemas que compõem as edificações, será mantida. Então, a norma, para aqueles que conhecem a norma tem 6 partes. Né? A primeira parte são os requisitos gerais, a segunda fala dos sistemas estruturais, a terceira, dos sistemas de pisos
pisos internos e externos. O quarto, o sistema de vedações verticais, externas e internas. E a quinta parte fala dos sistemas de cobertura e a sexta parte dos sistemas hidrossanitários. Okay? Então, a norma vai continuar com a mesma estrutura, assim como, né, a estrutura dos requisitos, critérios e métodos de avaliação também será mantida, sem alterar a organização. Então, não vai haver mudança na formatação da norma. Ela vai permanecer com a mesma cara, com o mesmo jeitão que ela tem hoje. Bom, a revisão vai focar em quê? Vai focar, primeiro, a corrigir situações em que, tecnicamente, não estão corretas ou então estão desatualizadas. Essa é a principal preocupação da revisão: corrigir e atualizar. Não alterar parâmetros, não aumentar parâmetros, diminuir parâmetros de desempenho, é corrigir. Há necessidade de correção. Quem já utilizou a norma, sabe que há algumas coisas que precisam ser corrigidas. E é natural, é uma norma muito grande, muito extensa e pouco usada. Então, ela está sendo usada agora, 5 anos para cá, e aí, com o uso a gente começa a entender melhor, perceber melhor os problemas que ela tem. Bom, segundo, aperfeiçoar o texto da norma para situações em que foram destinadas interpretações diferentes entre os seus usuários. Então, gente que entendeu de forma diferente o que está escrito. Tá? E que possam gerar interpretações jurídicas conflitantes com aquelas imaginadas na sua elaboração. Bom, essa é uma preocupação desde o início, né? A interpretação jurídica, né? Uma norma que teve muito esse apelo, tá? Uma das razões que fizeram os construtores participarem ativamente do processo de elaboração da última versão da norma, né? As consequências que poderiam vir após a entrega de um empreendimento habitacional. Então, essa questão é importante. É importante que não haja dúvida sobre o que a norma está exigindo, o que ela está querendo dizer, e não ficar aberto a interpretações. Tem alguém falando lá atrás, não adianta. O que está escrito? 10 minutos? É melhor... Bom, se eu não enxergar, eu vou em frente. Atualizar as suas referências normativas, uma vez que muitas normas foram canceladas, substituídas e novas normas foram elaboradas. Então, há necessidade de fazer esse tipo de atualização. Bom, o que mais? Harmonizar a norma com outras normas, tá? Regulamentos e legislação, suprimindo os conflitos existentes que prejudicam o desenvolvimento de projetos e a própria construção. Planejar a revisão de normas associadas a 15575, tá? Uma das normas que já se sabe vai se revisar é a norma 15220, que trata do desempenho técnico de edificações. Tá? Já existe uma norma anterior à própria 15575 e ela precisa ser revisada. É a norma que define quais são as zonas bioclimáticas do Brasil, que hoje são 8, e a ideia, há uma ideia de passar a ser um número bem maior de zonas bioclimáticas. São fundamentais para a questão da definição do desempenho técnico, do estabelecimento dos critérios de desempenho. Remeter para a criação de novas normas, planejando o seu desenvolvimento de modo a cobrir as lacunas que hoje existem. Bom, isso foi outra consequência do uso da norma, foi perceber que há alguns assuntos que carecem de norma, ainda não foram normalizados, não precisam ser normalizados, normas precisam ser desenvolvidas para esses assuntos. Bom, então esses são os princípios. Então a ideia, não se preocupem porque a regra do jogo não vai mudar, ela vai apenas ser
ajustar. Isso é importante porque quando a gente falar da participação, esse conceito é preciso estar bem claro. Bom, a estrutura e a metodologia que será adotada para a condução do processo de revisão. Bom, primeiro, o coordenador e o secretário da comissão, que foram escolhidos, né, eles são os mesmos que participaram da revisão anterior. É o engenheiro Fábio Vilas Boas, diretor técnico da Tecnisa, lá de São Paulo, e ele é do Sinduscom de São Paulo. E o engenheiro Luiz Henrique Manetti, que hoje é da Porto Belo, mas na época da primeira revisão ele era engenheiro da própria Tecnisa. Tá? E então, os dois terão essa tarefa árdua, porque não é fácil ser coordenador de qualquer norma. A norma de desempenho, então, é muito mais difícil. Tá? Não é um trabalho fácil, não. Pelo contrário, é um dos trabalhos mais difíceis. Você está num plenário com mais gente do que está aqui, discutindo, tendo que ouvir todas as sugestões, tendo que responder, tendo que conciliar, buscar o consenso, né, porque esse é o princípio da normalização, né, buscar o consenso entre os participantes não é uma tarefa fácil. Bom, a CEBIC, né, junto com outras entidades, contrataram alguns consultores especialistas para dar suporte a esse trabalho, para dar suporte à coordenação e também aos grupos de trabalho que eu vou me referir daqui a pouco. Tá? Então, para a segurança, foi escolhido o professor Tutiquian, lá da Unicinos, lá em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, do ITT, Performance, o engenheiro Ricardo Leopoldo da Silva, da ABS, tratando da questão de segurança. Habitabilidade, a professora Cláudia, lá da UNB, e o engenheiro Fúvio, lá do IPT. Tá? E com relação à sustentabilidade, é o professor Luiz Carlos Pinto, da Universidade do Rio Grande do Sul. Então, esses profissionais foram contratados para dar um suporte técnico a esses trabalhos. Bom, foram criados 7 grupos de trabalho para tratar, tá, fora das reuniões da plenária da Comissão de Estudo. Então, grupos de trabalho foram formados para fazer um trabalho preliminar anterior à discussão da norma nas reuniões plenárias da BNT. Esses grupos são grupo de desempenho estrutural, grupo de segurança contra incêndio, desempenho térmico, desempenho lumínico, desempenho acústico, estanqueidade, que tem tudo a ver com o tema desse seminário, né, das associações, das empresas que estão aqui participando, né, e, por fim, durabilidade e manutenibilidade, que também foi um assunto já inicial, durabilidade, da último projeto, como projetar, né, como especificar, como estimar, depois como comprovar. Tá? Então, esses 7 grupos, tá, eles vão trabalhar fora da plenária, ok? Para propor um texto revisado. Bom, o que mais? Os 5 demais requisitos, tá? Segurança no uso e operação, saúde, higiene e qualidade, funcionalidade, acessibilidade, conforto tátil, antropodinâmico e adequação ambiental vão ser tratados diretamente nas reuniões plenárias da Comissão de Estudo. Tá? Então, os 7 primeiros requisitos, 7 grupos, tá, serão tratados individualmente por grupos de trabalho. E os demais serão discutidos já diretamente na própria reunião da plenária da Comissão de Estudo. Os grupos de trabalho são elementos independentes do processo de normalização, tá? Eles não fazem parte do processo de normalização da ABNT, então não precisam seguir as regras da ABNT, mas
é recomendado, foi recomendado, que procurem seguir o máximo possível as regras. Mas eles podem criar regras próprias. O grupo de trabalho não é, eu repito, um elemento do sistema de normalização da ABNT. Tanto que não são todas as comissões que formam grupo de trabalho. Isso é uma decisão particular de cada comissão. Os grupos de trabalho não deliberam sobre os assuntos. Quem delibera, quem decide, quem aprova, é a plenária da comissão de estudo. Então, os grupos de trabalho farão apenas um trabalho preliminar para levar para as reuniões. A participação foi aberta através de inscrição, que já foi encerrada. Não sei se alguns eu sei que se inscreveram. Não sei se outros, quantos se inscreveram. Foram 300 e muitas inscrições. E tem deixado o coordenador muito preocupado. Imagine na reunião plenária, eles estão pensando, como em São Paulo, alugar o Pacaembu para fazer as reuniões, porque é muita gente. Agora, é claro que não são 300 por grupo, são 300 distribuídos nos 7 grupos. Mas uma observação que eu quero fazer, eu fiz anteriormente, eu disse, vou chamar a atenção, e agora, a ideia de participar desse grupo, olha só, esses trabalhos desenvolvidos nesse ambiente não é, nem será, um curso ou seminário sobre esses assuntos. Não, a gente quer que participem do grupo de trabalho aqueles que têm a experiência no uso da norma, para que possam ouvir, contribuir, criticar, sugerir. Tá? Então, eu sei que às vezes, quando a gente lança essas ideias, muitos querem porque tem interesse em saber, tudo bem, nada contra, mas a ideia não é buscar conhecimento no GT. A ideia é trazer conhecimento para o grupo de trabalho. Okay? Bom, a presença nas plenárias é liberada a qualquer pessoa interessada em participar do processo de revisão. Tá? Então, na reunião plenária da Comissão de Estudo, esta sim que segue as diretrizes da ABNT, qualquer um pode participar. Não há restrição. Bom, tanto as reuniões dos grupos como a da plenária poderão ser acompanhadas presencial ou remotamente, à distância. Né? No caso das reuniões plenárias, quem vai disponibilizar os pontos de acompanhamento à distância é a própria ABNT. Para os grupos, essa disponibilização será feita pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a CEBIC, tá? Num convênio que ela tem com o Senai Nacional. Certo? Oi? Ouvi alguém falar. Olha, eu não ouço bem, mas eu não vejo bem, mas eu ouço bem. Até respiração. Bom, vamos lá. As reuniões da plenária vão acontecer no GT1, 2, será no Sinduscom de São Paulo, no Secov de São Paulo e na Poli. São os 3 lugares que terão as reuniões presenciais. Tá? No Rio de Janeiro, os pontos de acompanhamento dos GTs, faltou colocar ali, será à distância, ficarão no Sinduscom, que é um membro do grupo de acompanhamento técnico, grupo técnico de acompanhamento novo da CB. Então já ficou definido que para o GT, que não segue a regra da BNT, tá? Esse ponto que é disponibilizado para a CB será aqui no Sinduscom Rio. Todos poderão participar, evidentemente, não é aberto apenas aos associados do Sinduscom. É apenas um local onde se reunirão todos os interessados nesse tema. Está previsto que as reuniões, tanto das plenárias, né, vão durar das 9 às 17. Tá? O que mais? Caberá aos relatores entrar em contato com cada um dos inscritos, eles vão definir data de reunião, pauta da reunião, eles vão encaminhar previamente as análises que eles fizeram. Okay? O que mais? Após a liberação, bom, depois que a CEBIC
disser para nós quem são os participantes, a intenção, o compromisso do SINSCOM é entrar em contato com cada um dos que se inscreveram aqui no Rio de Janeiro, para poder combinar como isso vai acontecer. Evidentemente, aqueles que querem acompanhar à distância, porque alguém pode ter se inscrito aqui no Rio, mas pretenda ir à reunião presencial. Enfim. Bom, mas eu estou com dificuldade de andar. Tem mais 3 minutos aí de... Eu não sei se eu continuo. Bom, a convocação, né? Bom, então, nós faremos a convocação para a reunião dos GTs, para o acompanhamento à distância. Tem algumas regras para tratar aqui de como fazer. É preciso criar regras para as reuniões à distância, porque senão vira uma bagunça, ninguém se entende. Tá? As proposições têm que ser por escrito, né? Deve ser por escrito, porque senão as pessoas vêm para a reunião e resolvem avaliar o que vai ser discutido na hora da reunião. Não, já tem que vir com um dever pronto de casa. Olha, para que isso seja discutido. O que mais? Bom, os relatores desses grupos. Vocês, aqueles que se inscreveram, serão contactados por eles. O grupo de desempenho, o engenheiro Augusto, lá da Guimarães da ABS, segurança contra incêndio, é o engenheiro Berto, lá do IPT, desempenho técnico é o Roberto Lambert, da Universidade de Santa Catarina, desempenho lumínico também é da Universidade de Santa Catarina, o professor Fernando Butcar. Desempenho acústico é o Marco Holtz, da Proacústica. Engenheiro Luiz Fernando é o responsável pela parte de estanqueidade, lá do SINSCOM de São Paulo. Grupo 7, durabilidade e manutenibilidade, são os professores Vanderlei João e Max Junginger, claro, ambos da USP. Bom, aqui vocês estão conseguindo enxergar? Não? Também não. Então vamos em frente, né? Se vocês não conseguem, nem eu. Bom, o que os relatores vão fazer? Analisar as sugestões, porque houve um trabalho preliminar promovido pela CEBIC, com workshops, que levantaram sugestões para a revisão. Foram 4 workshops, mais um promovido pela USP, tratando de durabilidade. Então, tem um trabalho preliminar já feito. Interagir com os consultores, apresentar as alterações aos grupos de trabalho, discutir com o grupo de trabalho, encaminhar à coordenação o texto consensado dentro do grupo de trabalho, que ainda não é definitivo. Lembra que quem decide é a plenária. Apresentar à plenária as propostas e defendê-las, consolidar os trechos do projeto revisado, em função do que foi discutido durante as plenárias. Bom, rapidamente foi isso. Eu espero que tenha explicado um pouquinho como vai funcionar. Mas aqueles que se inscreveram, vão ser contactados e vão ter informações adicionais sobre essa participação. Aqueles que não se inscreveram e que ainda queiram participar, só poderá ser feito à distância. E terão que entrar em contato aqui conosco, no SINSCOM. Agora, com relação à plenária, onde a revisão efetivamente vai ser decidida, isso não, é liberdade para todos, qualquer um pode ir, estar presente. E a questão da distribuição dos pontos ficará a cargo da ABNT. Ela definirá as regras para essa distribuição. Tá ok?
Alguma dúvida? Não. Não é agora. Depois, né? Tá bom, obrigado.